grande debate de hoje começa agora. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Uma ótima manhã a vocês, aos nossos debatedores. Nosso primeiro tema é o seguinte: o governo de São Paulo prorrogou a data de volta às aulas do dia 8 de setembro para 7 de outubro. As escolas particulares e públicas das cidades que estiverem há pelo menos 29 dias na fase amarela podem voltar a receber os alunos no dia 8 de setembro, mas só para reforço, recuperação, atividades opcionais. Tiago e Gisele, esse vai e vem na volta às aulas obedece a uma lógica da saúde pública ou a uma estratégia política? Eu quero começar hoje com a introdução do Tiago Anastácio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. É claro, Rafael, que respeita apenas e exclusivamente uma lógica política. Nós estamos, infelizmente, no Brasil cada vez mais e de forma que nos é de causar vergonha um jogo, uma briga política de interesses, até mesmo porque se aproximam as eleições municipais. E nós sabemos, inclusive já por palavras de negação do presidente da República e de concordância do vice-presidente da República, os interesses do governo da União Federal nessas eleições municipais. E também existe a corrida dos governadores que faziam oposição direta à União, ao governo federal, no combate ao coronavírus, para que os seus permaneçam nas bases, ou seja, nos municípios, ganhando as eleições. Vamos deixar uma coisa muito clara: quando se discute o Brasil, quando se argumenta sobre o Brasil, nós temos um problema fundamental, que é a política brasileira, que desde 2013 e 2014 sofria promessas de alteração dos quadros políticos e de uma grande reforma política. Não sejamos hipócritas. Aquele que já sabe jogar o jogo e está ganhando com o jogo não alterará a regra do jogo para que o novo chegue, para que as pessoas novas na política cheguem. Estamos vivendo mais uma vez um grande momento de hipocrisia. As pessoas se esquecem que somos um dos piores combatentes ao vírus no mundo, nós não temos testagem suficiente e agora querem brincar com a saúde das nossas crianças. Agora há pouco mesmo, antes de entrar no ar, percebi que pediatras americanos estão falando de um acréscimo, na verdade, de um aumento de 90% nos casos de infecção de crianças. Ou seja, além de tudo, se já não brincaram com os nossos idosos o suficiente, querem colocar em risco as nossas crianças, dentro de mais uma vergonha política brasileira. Não importa aqui se é PSL, PSDB, PT ou que sejam os marcianos que tenham chegado aqui. O grande ponto é, nós não temos ainda um remédio, nós estamos já desmantelando os hospitais de campanha dentro de uma ideia crassa, boba, infantil, amadoresca, de que não há o contágio suficiente, embora mais de 50 mil pessoas sejam contagiadas por dia. Estamos num platô acima de 1.000 mortes por dia. Ou seja, nesse momento, nós estamos como Itália e Nova York em maio. Parece que não há vergonha na cara dos nossos governantes. Essa é a grande realidade. Estão brincando com a população. São os velhos brincando com os jovens para mandá-los à guerra mais uma vez na história da humanidade. Agora a introdução da Gisele Soares. Gisele? Bom dia. Pois é, Tiago, e justamente em contraponto, a Sociedade Britânica mandou uma carta ao primeiro-ministro Boris Johnson, Sociedade de Pediatria Britânica, pedindo, clamando pela volta às aulas, justamente porque alertavam para todos os problemas das crianças, principalmente das crianças menores, de estarem há tanto tempo afastadas da escola. Falava principalmente dessa diferença que vai haver de oportunidades entre crianças mais ricas e crianças mais pobres no futuro. Se apoiava, inclusive, em estudos que foram feitos pós-Segunda Guerra Mundial, que acabaram apurando que aquelas pessoas que foram mais afastadas das escolas tiveram, durante 40 anos, uma defasagem no salário posterior. Então, é preciso que se leve em conta que, no Brasil, um país que não dá para comparar, infelizmente, com os países europeus, justamente pela sua extensão territorial e também pelas diferenças que nós temos
econômicas com os países da Europa, mas é importante sim que cada prefeito, que cada governador faça essa verificação para, então, sim, o retorno às aulas. Há muitos municípios no Brasil, Tiago, que estão com índices baixíssimos de contaminação. Há vários estudos que demonstram que as crianças não são transmissoras e que não são também tão contaminadas. Houve um estudo comparativo entre, por exemplo, Suécia e Finlândia. A Suécia nunca fechou as suas escolas primárias, a Finlândia fez esse fechamento e esse estudo comparativo mostrou que não há uma grande diferença ou uma diferença mensurável entre os índices de contaminação na Suécia e na Finlândia por conta de uma ter fechado e a outra não. Então, é importante que se faça testagem em massa. Aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas está justamente fazendo essa testagem nas crianças, justamente para viabilizar o retorno às aulas. As crianças em casa não têm só essa perda de oportunidades, não tem só essa queda na defasagem do desenvolvimento, porque não há a menor discussão de que as escolas, por mais que se esforcem, o ensino online não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade do ensino presencial, mas há também um comprometimento da própria saúde da criança. As crianças terão, sim, danos psicológicos, uns mais severos do que outros, por conta desse retorno às aulas. Um outro aspecto importante é fazer a verificação da saúde dos profissionais de saúde, esses, inclusive, que se organizam e são contrários, têm feito até manifestações contrárias ao retorno às aulas. Então, cada município deve fazer a sua análise. Os índices de contaminação no Brasil vêm caindo, sim, e é necessário que se analise e se dê a oportunidade para os pais também participarem desse debate e poderem fazer essa escolha se vão ou não retornar com seus filhos à escola. Gisele, o pai que decidir colocar o filho na escola com a testagem que nós temos no Brasil, mas tendo contato com professores e com as pessoas que mantêm a higienização da escola, que não são da classe média, são pessoas que usam o transporte coletivo, que você muitas vezes aqui mesmo colocou, até no caso do Bruno Covas, quando tentou, no começo de junho, creio que final de maio, abrir os metrôs, essas pessoas é que terão contatos. E nós sabemos que os problemas, e aí eu faço um parênteses sobre a questão de números, nós sabemos aonde está o problema. Nós sabemos que o problema está na periferia das cidades, onde há um índice menor educacional e comportamental em violação às regras de boa educação. Por quê? É o problema da desigualdade social. Nós sabemos que esse é o problema e ninguém diz ao vivo em lugar nenhum. Vimos e estamos vendo grandes aglomerações e grandes festas nas periferias de São Paulo. Vimos um bom exemplo que não é um problema só socioeconômico. Nós vimos a baixaria que foi no Leblon, inclusive com aquela cena grotesca, dantesca, baixa, vil, ridícula, de pessoas humilhando os fiscalizadores. Nós tivemos debates aqui, e debates sérios, sobre o quê? Sobre a necessidade, muitas vezes, de imposição de lei penal para os desrespeitadores da regra. Mas o que gerava esse debate? O ui contra as liberdades, como coloquei ontem aqui no final da minha fala, se liberdades individuais fossem autorização para estupidez. E nós confundimos, infelizmente, isso no Brasil. Agora, temos testagem o suficiente no Brasil? Não estamos testando o suficiente. O número de mortes é o mesmo número de mortes quando a população brasileira estava em pânico com os exemplos de Itália, Nova York e Espanha? É o mesmo número de mortes. O que mudou? É simples, a aproximação das eleições. Há um fator político que nós não podemos passar a mão na cabeça de nenhum político brasileiro mais sobre isso. É claro que as crianças sofrem, mas esse é uma observação ocorrida na Inglaterra, enviada a um premier que entendeu na própria pele, porque ficou internado na UTI, dentro de um sistema de saúde rígido, inteligente, como é o inglês. E agora a Inglaterra, quando entra nessa discussão, já está numa outra situação a que nós não chegamos. Você coloca uma divisão europeia, que eu concordo quando fazemos uma análise macropolítica. É muito interessante. Poderíamos ter feito aqui se a presidência da República, como fez ontem, inclusive de forma indireta, não tivesse atacado os governadores. Poderíamos ter tido a inteligência e a diferenciação de estados, principalmente aqui nos estados,
com a competência concorrente que o Supremo Tribunal Federal não estipulou, simplesmente confirmou, porque as letras constitucionais são claras, mas houve um ataque do governo federal sobre isso. Ou seja, as intenções iniciais eram que os governantes dos estados tivessem a mesma capacidade de política, de manobra, de análise e de condutas como havia na Europa. O estado de São Paulo seria um dos maiores estados europeus. Nós sabemos disso. O estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. A Alemanha tem apenas o dobro de população, ou um pouco mais que o dobro. Ou seja, temos um problema político. Estão colocando a política eleitoral, mais uma vez, na frente da saúde da população. Bom, Tiago, e aí, com essa descrição, fazemos o quê? Ficamos todos trancados em casa até sair uma vacina? Não é possível. É preciso, sim, que haja, com parcimônia e com cuidado, gradativamente a reabertura. Veja, o ambiente escolar é um dos ambientes em que a criança convive. Nós já temos praças abertas, parques abertos, supermercados. Você mesmo disse sobre a desigualdade e esse é realmente um fator relevante. E quem será mais prejudicado serão justamente essas crianças que vivem na periferia, que têm menos acesso. Os alunos de escolas particulares, eles estão tendo, sim, outras formas de manter esse contato com a escola e de manter esse ensino. Os alunos de muitas escolas públicas, infelizmente, estão completamente alijados, estão completamente afastados e será muito difícil para o próprio governo resgatar essas crianças. Isso porque nós vamos enfrentar uma situação de recessão, essas crianças serão infelizmente forçadas ao mercado de trabalho ainda mais cedo. Então, a situação da desigualdade, ela acaba, segundo muitos especialistas, ela acabará até aumentando. Então, é preciso que se analise, que se tenha realmente coragem para tomar essa decisão e os pais também têm que participar desse debate e participar dessa decisão. Muitas escolas estão fazendo parceria com muitos hospitais e veja, estamos na pandemia há 4 meses. Esses governadores, esses prefeitos, eles têm competência e têm autonomia para, desde o início, já começar a fazer esse planejamento de como será esse retorno às aulas. 6 meses. Existem experiências no exterior que a gente pode, inclusive, importar para fazer essa verificação de adoção de protocolos de distanciamento. Mas a gente não pode deixar de considerar nenhum desses aspectos, porque senão a única solução possível é ficar em casa até virar nova vacina. Gisele, eu queria só pontuar, só fazer uma pergunta aqui para vocês. O debate está muito bom, mas perguntar algo sobre uma entrevista que nós fizemos ontem aqui com o secretário municipal da Educação de São Paulo, Bruno Caetano. Para vocês, as escolas particulares e públicas devem voltar ao mesmo tempo ou as particulares que dizem ter mais condição de garantir a segurança das crianças podem voltar antes? Tiago. Então, é até feio dizer isso em público, né, Rafael? Porque nós, novamente, vamos entrar nas considerações que fazem distinção da educação entre o que é privado, pessoas de renda maior, das pessoas de baixa renda. O grande problema é esse. O óbvio, qual é o óbvio? As escolas privadas, até mesmo por terem um maior poderio financeiro e maior dinâmica de finanças, porque é diferente o dinheiro de uma escola particular de um dinheiro de escola pública, porque o dinheiro de escola pública vem pela burocracia de Estado, que é a capacidade de resposta. Agora, a Gisele colocou um ponto, que é exatamente o ponto que eu quero chegar, Gisele. Quais são os cuidados? Vamos fazer uma coisa? Vamos voltar no tempo. Vamos brincar de série de televisão. Em abril, se tivéssemos 1.000 mortes, ausência de medicamento, ausência de vacina, estivéssemos num platô de mais de 1.000 mortes diárias, em abril, nós estaríamos discutindo isso? Não. Mas qual é o fator preponderante? Econômico, porque não estávamos testando mais em abril do que agora. A testagem brasileira é uma grande farsa. Ela ocorre em São Paulo, que é uma cidade multimilionária. Essa é a grande farsa brasileira. Agora, qual é a situação? Nós estamos, em razão de questões financeiras, por causa de um Estado que mais da metade do que recebe gasta com funcionários públicos, em vez de prestar o serviço à população. Nós estamos com o Estado pedindo, esqueçam esse tipo de raciocínio. É importante agora. É importante a reabertura agora. E por qual razão? Por razões econômicas.
Mas as razões econômicas, em primeiro lugar, elas são realmente importantes. Perto da saúde das crianças, de modo algum. Exatamente, porque a criança que vai para a escola permite que o pai vá trabalhar. Esse é um aspecto que é super importante. Os pais precisam também da volta às aulas. Aí é uma questão de como ver o mundo. Para poderem também ir trabalhar. Então, essa questão econômica, ela não é ruim, é uma questão importante que precisa ser levada em consideração. Não estou dizendo que é ruim, estou falando outra coisa. Sobre preponderância de bens. Então, e outro aspecto, abril foi o pior mês para quase todos os países do mundo. Hoje a gente está em agosto e realmente houve uma evolução. Então, a gente fez o isolamento para quê? Para não ter colapso nos hospitais. Não porque o isolamento iniba ou resolva de qualquer maneira o problema do coronavírus. O coronavírus sempre foi informado por todos como de alta contaminação, de fácil contaminação e de baixa letalidade. Então, essas eram as duas premissas que eram, inclusive, informadas pela OMS. Dentro dessa situação, em abril, nós chegamos, inclusive, a conversar sobre isso e chegamos a responder a essa pergunta. E em abril, realmente não havia condição de mandar as crianças para a escola, porque sequer havia justamente essa informação de que a criança ela é muito menos acometida, é muito menos suscetível de sequer ter os efeitos, ou seja, muitas crianças podem, inclusive, estar contaminadas e elas são completamente assintomáticas. Então, hoje temos uma outra situação, outros estudos, outras discussões, outros debates. E aí, voltando à pergunta, por exemplo, se essa pergunta fosse feita a mim, eu gostaria de ter a liberdade de poder escolher entre mandar ou não os meus filhos para a escola. Isso porque eles têm reagido de formas muito diferentes com relação à pandemia. Um deles está sofrendo demais. Ele realmente tem um dano psicológico importante e precisa, sim, desse retorno às aulas. Então, é preciso que os pais tenham garantido essa liberdade de também escolherem. Porque os protocolos, inclusive, Thiago, eles não permitem que todos retornem à escola. Esse retorno à escola, ele tem todo um protocolo. A gente vai para os argumentos finais agora do nosso debate. Minuto para o Thiago. Bom, obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. A questão é como se vê o mundo. Esse é o grande ponto. Para a informação de vocês, o Brasil é um dos países que mais morrem crianças de coronavírus. Temos um dos maiores números do mundo de morte de crianças pelo coronavírus. E o coronavírus, nós sabemos, embora os índices sejam baixos de contaminação infantil, de mortes infantis, mas ainda assim conseguimos ser os melhores nessa porcaria, as crianças são as transmissoras. Haverá mais uma vez, porque agora me parece que está todo mundo preocupado com os pobres, né? E com a educação dos pobres. Acho muito interessante que agora, nesse momento, esteja aberto. Nós estamos chegando aos pés de uma eleição. A economia brasileira, óbvio que teve um decréscimo como a de todos do mundo. Só que nós estamos no pior momento de mortes. Nós estamos no pior momento de mortes e estamos discutindo a ida das crianças para as escolas. É o pior momento, atingimos o platô. Nós não temos nenhuma resposta virológica, nós não testamos. Os cuidados, Gisele, que você colocou, eu concordo que ocorra na Dinamarca. Aqui nós não testamos. É só ver o que os virologistas estão falando. Antes de entrarmos aqui no programa, um virologista carioca falava exatamente a mesma coisa. Porque, saibam, Ipanema estará abarrotada na próxima semana. E esse é o Brasil. Agora, 1 minuto para as considerações finais da Gisele. Obrigada, Thiago. Parabéns a todos os advogados, hoje dia dos advogados. As crianças são o futuro do país e a escola é justamente o passaporte para esse futuro. Então, é preciso sim que os prefeitos, que os governadores, que todos os gestores públicos se debrucem com coragem, com sabedoria, com fundamentos nessa decisão que é tão importante e que permitam que também todos os outros atores, inclusive os pais, participem dessa discussão e que possam ter a oportunidade de fazer escolhas importantes. A economia precisa ser retomada, as escolas precisam sim ser reabertas com todos os protocolos, com toda a segurança para garantir às crianças esse retorno gradual às aulas, esse retorno social também que é muito importante do convívio
de todos eles, para que então se organize neste fim de ano e que em 2021 haja esse retorno às aulas, porque o nosso ano letivo começa efetivamente em fevereiro, diferente dos outros países da Europa e dos Estados Unidos, que começam agora em setembro. Por isso, essa discussão também tem tempos diferentes aqui no Hemisfério Sul, em oposição ao Hemisfério Norte. Então, que haja sim essa possibilidade de abertura gradual das escolas, que as crianças e os adolescentes possam sim voltar a ter aulas presenciais com toda a segurança possível. Eu agradeço aos nossos debatedores, ao Gisele, ao Tiago, e lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.